Bom dia, pessoal. Vamos começar o nosso trabalho, iniciando os nossos estudos. E como é de praxe, todos nós começamos as nossas tarefas com a prece. Vamos orar. Fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao alto. Mentalizemos nesse momento a figura do Divino Mestre Jesus, que certamente se faz presente entre nós através dos seus mensageiros de amor, e lhes agradeçamos. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade de aqui nos encontrarmos unidos e reunidos em teu santo e divino nome, com o propósito de estudarmos e aprendermos um pouco mais a respeito da sublime e doce doutrina de luz e de vida eterna que nos enviastes através dos amigos espirituais para nos ajudar na nossa evolução. Permite-nos, Senhor amigo, a inspiração amiga, a orientação benfazeja, o aprendizado tão necessário que precisamos realizar para a nossa evolução. E assim, quem sabe, Senhor, dentro em breve, aprendermos a servirmos de instrumentos úteis como instrumentos do teu amor, amando e adorando, servindo e trabalhando. E é confiante na assistência incondicional do Mestre Jesus e suplicamos o seu consentimento para, em seu nome, iniciarmos os nossos trabalhos da manhã de hoje. Muito bem. Então, meus irmãos, apesar de poucos encarnados, temos certeza, temos convicção que muitos são os desencarnados que estão aqui nesse momento junto conosco para estudar e, sobretudo, para nos ensinar um pouco mais a respeito dos ensinamentos doutrinários da doutrina dos Espíritos. E nós vamos começar o nosso trabalho fazendo a leitura do Evangelho, capítulo 18, dos itens de 6 a 9, cujo título é: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nos diz o Cristo, lá no item 6. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então, lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 21 a 23. E no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz: Aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construi sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada, grande foi a sua ruína. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 27, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 46 a 49. No item 8, Kardec nos traz: Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 19.
E no item 9, Kardec nos traz: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores nem piores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizes com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultérios. Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazem corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pelas multiplicidades das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achardes graça presente Ele é o da prática sincera da lei de amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas terrestres. Eis porque todas as instituições humanas, políticas e sociais que se apoiaram nessa palavra serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, para a nossa reflexão inicial. E o tema também de hoje é a vida no além-túmulo. E para iniciarmos os nossos estudos, nós perguntamos aos irmãos: para onde vão os espíritos após desencarnarem? Observem bem o que a pergunta se refere à localização. Qual é o local que nós vamos quando desencarnarmos? Eu acho que essa é fácil de responder, né? É ou não é? É o local, mas note bem, o que ele está perguntando: para onde é que a gente vai? Não é de que depende para onde a gente vai, tá certo? Quase que a grande maioria tem que fazer um estado mental. Não. Agora, o nosso estado de sentimento... Não, isso aí depende... Aí você volta para a segunda questão que vem em seguida após essa. Está se adiantando. O que ele está perguntando é para onde? E nós vamos, invariavelmente, para o mundo espiritual. Não tem outro local. Agora, o local do mundo espiritual é que depende da nossa condição. E é isso que pergunta nessa segunda questão. O que define a localização em que ficarão no mundo espiritual? Aí vem os entretantos. Agora é a vez de falar, pode falar. Então eu acho que vai por aí, as nossas ações, o que a gente cultiva em nosso interior, o que a gente pratica em relação a atos, escolhas e sentimentos, é que vai dizer para onde a gente vai. É porque o umbral ele é composto de várias situações. E dentro do umbral, alguns passam por momentos de reflexões
mais dolorosas e outros menos. Vai muito, né, da bagagem que a gente está levando quando Jesus chama a gente de volta para a paz espiritual. Porque a gente vê que até mesmo pessoas que se dizem preparadas, né? Os estudos mostram que muitas vezes acham que eu iria para determinado lugar e se deparam naquele lugar sem conseguir entender, né? Então é uma coisa bem ampla, que vai muito eu creio que vai muito pelo sentimento que a gente alimenta em nossas atitudes. Se a gente vai desencarna pensando na luz e trabalhando para a luz, eu acho que essa transição se torna muito mais fácil do que se a gente, no momento do desencarne, leva desespero, preocupação, estresse, né? Apego às coisas materiais. Quanto mais a gente se despoja desses apegos, mais fácil fica a transição. Porque, segundo os próprios espíritos, existe uma turbulência maior para a encarnação do que para a desencarnação. Entre aspas, depende muito da gente, né? Do nosso interior, na verdade. Perfeito. O que leva Deus a protelar a desencarnação do... O que leva Deus a protelar o desencarne, ele não desencarnou então, é isso? Certo. Veja só, quando a gente imagina que Deus protelou, na verdade Deus não protela. Deus, até onde a gente entende, tem infinitas possibilidades. Isso aí é retórica da física quântica. Não dá para entender de outra maneira, porque a gente pensa que chegou o dia dele. Isso aí é um pensamento nosso, é um julgamento nosso. A Deus cabe julgar se ele chegou o momento dele ou não. E nós não conhecemos o julgamento de Deus, tampouco o pensamento de Deus, sabendo que há possibilidade, certamente, à luz da doutrina espírita, o que a gente pode entender é que se ele não desencarnou é porque não chegou o momento dele. Ele pode ter simplesmente a sua vida prorrogada. Quantos de nós tem a nossa existência prorrogada? Você deu uma lição de... Tudo na vida é sentido pedagógico. Tudo na vida. Não é porque não desencarnou que ele recebeu uma lição, não. Você está aqui hoje conosco, todos nós estamos aprendendo. Nesse mundo que a gente vive, tudo é aprendizado. Encarnou, não desencarnou, desencarnou, mas ficou com a consciência voltada para o mundo material. Quer dizer, ou seja, tudo tem um sentido de aprendizado, sem exceção. Ok? Eu acho que é a condição de cada um, como já foi falado, né? Pela condição é que a gente vai estar no lugar onde vai estar preparado para a gente. Entendeu? Perfeito. E assim, é como você falou já, o plano espiritual não tem outro lugar para ir. E a condição é que vai dizer delicadamente a situação de cada um. E o assunto é polêmico. O próprio Cristo já disse, na casa do Pai há muitas moradas. Muito bem. Continuemos com os nossos estudos. E esse entendimento nós começaremos a estudá-lo um pouco à luz da doutrina espírita, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 2, que nos diz: diferentes estados da alma na erraticidade. É o título desse capítulo. Lá no item 2, o Evangelho nos diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, o universo, como o próprio Evangelho diz, é a casa de Deus. E dentro desse universo existem várias estâncias, vários locais, podemos dizer assim, apropriando para o nosso modesto entendimento, onde cada um vai estar segundo as suas possibilidades. De uma forma menor, não é isso que acontece na nossa vida material? Cada um habita um local e um espaço que lhe é possível, que lhe é proporcional às suas condições materiais e intelectuais, e por que não dizer morais também. E continua o Evangelho. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Ou seja, é o Evangelho nos esclarecendo que quando Jesus nos disse:
que na casa do Pai há muitas moradas, ele não se referiu necessariamente apenas aos lugares que possamos entender como circunscritos, mas também a condição pessoal de cada ser, a condição espiritual, evolutiva, moral e intelectual de cada um. Ok? E continua o Evangelho. Conforme se ache este mais ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito, ao meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Ou seja, quando chega o caso de um irmão que a gente entende que ele vai desencarnar e ele não desencarnou, na verdade, está previsto, e assim a gente não pode entender de outra maneira, nas leis e nas possibilidades que Deus disponibiliza para a nossa vida, que seria muito mais útil ele permanecer encarnado. Mas útil a quem? A própria evolução daquele ser, porque ele também assim o mereceu. Nem sempre quem passa por uma situação dessa entende dessa forma. Algumas vezes xinga até a Deus, reclamando porque está passando por tal ou qual situação. E não compreende que tem diante de si simplesmente a eternidade, que o momento encarnatório é apenas uma pequena vírgula num livro escrito por toda a eternidade. E continua o Evangelho nos dizendo: enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. É mais ou menos isso aquilo que a gente se referiu anteriormente. A casa do Pai há muitas moradas e cada um vai habitar aquela que tiver condições morais e intelectuais, segundo a sua condição evolutiva. E continua o Evangelho lá no capítulo 9. Quando deixa a terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Então, quando nós desencarnamos, e é isso que dá a entender o Evangelho nessas palavras, nós levamos daqui simplesmente aquilo que existenciamos, sobretudo na condição moral. O intelecto vai também, todo o aprendizado, mas prevalece a condição evolutiva que a criatura conseguiu alcançar. E lá nesse espaço, ou no mundo espiritual, ele vai continuar evoluindo. Muitos acham que o ser só evolui quando está encarnado. Não. Ele evolui também no mundo espiritual. Ou permanece estacionado. Quando é que ele permanece estacionado? Quando ele mantém-se nas mesmas ideias, com as ideias fixas, de valores de vingança, de ódio, de não aceitação do seu momento existencial, até da condução da própria vida. E é isso que nos propõe a evolução. Um contínuo e eterna mudança de tudo. Tudo no mundo está evoluindo, sobretudo nós mesmos. E continua o Evangelho dizendo: muito, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. E alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade, apreciam entre as funestas consequências as suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas, compreendendo que para chegarem a Deus, uma só é a ser
a caridade. Ou seja, muitos de nós, quando desencarna, chega lá no outro mundo cheio de insatisfações, de questionamentos, de valores voltados para a materialidade. Outros não, outros chegam já, pelo menos, dado início ao despertar para uma vida maior. Então tudo vai depender da condição de despertamento para a vida espiritual, ou seja, em direção a Deus. Esse é o nosso caminho. Não estamos aqui apenas para usufruir a materialidade. Estamos sim para usufruir a materialidade, mas dela tirar um aprendizado que nos proporcionará uma condição de evolução, de uma jornada maior. Ok? E continua o Evangelho. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração formado de ódio. E nós aprendemos que uma das maiores dificuldades que a criatura humana tem é de aprender a perdoar, é de esquecer o passado, é de compreender que os momentos difíceis serão de alguma sorte, se não compensados em outros momentos, mas servidos como verdadeiros ensinamentos, aprendizados que o ser necessitou realizar por não ter aprendido em situações pretéritas a ter um comportamento adequado de resignação, de humildade, de simplicidade. Está claro isso? Muito bem. E aí nos questiona: os espíritos permanecem eternamente nos mesmos destinos? Ou seja, quando desencarnamos, nós vamos para um local na vida espiritual, certo? E vamos ficar lá eternamente? Para onde a gente vai depois que sai daqui? A gente vai ficar eternamente naquele mesmo lugar? Que algumas religiões nos ensinam que nós vamos para a vida eterna. E a vida eterna não é lá, nem aqui. Ela já é eterna. Só que composta por capítulos. Assim como a vida material é passageira, essa que nós estamos encarnados, para onde vamos? Vamos qual aqui? Passar alguns estágios de aprendizado e, segundo esse aprendizado, evoluirmos e partirmos para outras esferas mais elevadas. Mas o que nós precisamos entender aqui é que para onde nós vamos no mundo espiritual, nós vamos para um momento existencial também, porque lá vamos continuar evoluindo e certamente partiremos para outros locais que nos possibilitarão uma maior evolução. É isso que a gente precisa compreender. E para entendermos essa questão, nós vamos ler dos mundos transitórios no Livro dos Espíritos, na questão 234 a 236. E na questão 234, Kardec questionou da seguinte forma a espiritualidade: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estação ou pontos de repouso aos espíritos errantes? O que é que os irmãos acham? Sim. Natural, né? Talvez não seja repouso, seja reflexão. Repouso também. Alguns... Recuperação. Recuperação. Alguns saem demasiado cansados daqui. Quer seja pelos erros, quer seja pelas tarefas, né? Ou pelas decepções. Tudo depende. Acho que é um conjunto, né? Sim. Porque uns ficam mais tempo ali refletindo, outros passam mais rápido. São os mundos transitórios conhecidos. E nos respondeu a espiritualidade dizendo: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Quem são os seres errantes? Aqueles que estão entre uma encarnação e outra. Mundos que eles podem servir de habitação temporária. Espécies de bivaques, que são acampamentos, não é isso? De campos onde descansem de um demasiado longa erraticidade. Estado, esse sempre, um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Ou seja, sempre ligado à condição espiritual ou evolutiva do ser, esses lugares que nós vamos, como é aqui na nossa Terra, como é no nosso plano existencial. Segundo a nossa necessidade evolutiva, pode ser um lugar mais tranquilo ou menos tranquilo.
mais feliz ou menos feliz, de maiores oportunidades ou de menos oportunidades. Tudo depende de cada um. O maior exemplo que nós podemos citar aqui é o caso do desencarne de André Luiz. Quando desencarnou, quando médico aqui na Terra, desencarnou cheio de vaidades, de egoísmo, presunções, e foi direto para o umbral. E passou lá 10 aninhos do nosso tempo reclamando, e ainda foi como suicida. E aí ele nem isso conseguia entender, como eu suicida. Eu era médico, tratava dos outros. E na verdade, ele entendeu tudo errado. Quando não aguentou mais a dor, ele pediu a ajuda de Deus, e a misericórdia divina o socorreu de imediato. E foi levado para nosso lar a ser tratado. No início reclamando ainda, por que demoraram tanto para atender? Mas aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, ele foi entendendo, foi compreendendo que a atitude de vida que ele teve e que muitos de nós têm foi uma atitude equivocada. Confundimos causa com efeito. Qual é o efeito? A vida material. A causa, a vida maior. Ou seja, confundimos a vida pequena como sendo a vida maior, a vida material, que é passageira. E nos abraçamos aqui, quando encarnados, via de regra, achando que vamos viver aqui por toda a eternidade. Não é assim? A maioria de nós não vive assim. Quando nós possuímos um carro, achamos que aquele carro vai ser, se não ele, um outro melhor. Ou os nossos bens, ou o nosso emprego, a nossa família. Achamos que somos donos de tudo. E, na verdade, nada nos pertence. Somos apenas usuários temporários desses bens. E lá na questão 234A, Kardec insistiu na pergunta: os espíritos que habitam esse mundo podem deixá-los livremente? E a espiritualidade não respondeu: sim, os espíritos que se encontram nesse mundo podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como um bando de aves que passam numa ilha para aí aguardarem que se reforcem as forças, a fim de seguirem seu destino. Ou seja, a espiritualidade compara a nós, quando estamos em determinada colônia vivendo, como um bando de pássaros que vai para uma determinada região pousar e buscar alimentos. E quando eles se refazem, eles levantam o voo e partem para outro local. Não é assim que eles fazem? Assim somos nós quando desencarnarmos. Vamos para o espaço espiritual que nos for mais próximo da nossa realidade existencial, daquilo que desenvolvemos por valor existencial, moral e intelectualmente. E aí vamos recebermos o repouso e o tratamento necessário para posteriormente continuarmos a nossa jornada evolutiva. E aí nós trouxemos a palavra do irmão Miramês, que está encontrada na obra Filosofia Espírita, onde justamente comenta o Livro dos Espíritos, onde ele nos diz, lá da questão 234, os espíritos que se encontram em cursos intensivos na Terra buscando a verdade devem aproveitar essa escalada, dando o que tem na aquisição desses bens da alma, pois a perda desses chamados pode lhe custar caro para outro encontro com Jesus. Ou seja, Miramês nos lembra que estamos num curso intensivo aqui na Terra, buscando o quê? A verdade. E qual é a verdade? E quem nos ensinou de forma mais objetiva, mais transparente, mais duradoura, mais sincera, mais simples, até os dias de hoje, quem é Deus? É importante lembrar que todos os caminhos, por menos que entendamos, nos levam a Deus. Até quando estamos para desencarnar e não desencarnamos, e não entendemos porquê, estamos caminhando em direção a Deus. Esse aprendizado que cada ser realiza durante a sua vida, sempre nos conduz a Deus. No início ou no princípio, é comumente de forma equivocada. E Miramês nos alerta, nos lembrando que o encontro com Jesus pode ser doloroso, porque ele será finalmente o caminho que nos conduzirá a Deus.
Ou seja, os ensinamentos crísticos, os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Não que Jesus seja nenhum ser privilegiado, não é essa a questão. É que os ensinamentos que nos conduz a Deus, para o nosso plano existencial, estão contidos dentro dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que normalmente, via de regra, nos relegamos a Deus. Você não precisa pôr o título de Jesus no seu boné, ou na porta da sua casa, ou do seu estabelecimento. Não se trata disso. Se trata de viver da forma que Jesus nos ensinou. E não necessariamente você tem que se referir a Jesus, mas os valores hão de ser pertinentes à realidade crística que ele nos trouxe. E continua Miramês. Pode-se dizer que, em comparação a outros mundos inferiores, a Terra se encontra no caminho dos céus. Ou seja, nós achamos nosso mundo atrasado. Miramês nos dá a notícia que há outros mundos bem mais atrasados do que o nosso. Imagine, nela existem grandes mestres à espera dos homens de boa vontade. Ou seja, nós estamos nesse mundo difícil, duro, de viver, de encarar, de aceitar, de existenciar, de aprender. Mas há grandes professores enviados pela bondade divina, pelo amor e com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos ensinar. A exemplo, você citou há pouco Bezerra de Menezes, que poderia estar em outras instâncias mais elevadas do que a Terra, mas abriu mão dessa possibilidade para vir nos ajudar, para vir nos socorrer, para vir nos orientar na nossa evolução. Porque esse ser simplesmente já tem consciência que ele tem não só próximas vidas, ou próximas instâncias para ir, ele tem toda a eternidade. Mas aqueles com quem ele conviveu, com quem ele viveu, e quem sabe Deus, só Deus o sabe, quantos estavam com eles antes dele vir para a própria Terra, no caso lá de Capela, ainda precisando de orientação, ele optou em ficar aqui conosco para nos ajudar. Nós não vamos ler todo o comentário de Miramês por conta da hora e porque ele é bastante vasto. E temos muitas coisas por comentar ainda. Então, dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, na questão 235, Kardec questionou a espiritualidade. Enquanto permanecem no mundo transitório, os espíritos progridem? Nós já vimos isso, naturalmente que sim. E nos diz a espiritualidade, certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores, de chegar à perfeição que os eleitos atingem. Ou seja, nós, ao desencarnarmos, se fizermos por merecer, não precisaremos voltar. E se voltarmos, voltaremos numa condição que nos possibilita aprender lições que ainda não aprendemos e que precisamos aprender para continuarmos evoluindo. E de acordo com a evolução que realizamos, ao desencarnarmos, vamos ter a possibilidade de ir a outras instâncias para obter e alcançar aprendizados mais elevados. E aí, mais uma vez, o comentário de Miramês, que nós não vamos ler, mas mandaremos em slide para os irmãos. Infelizmente, o tempo não nos permite, é bastante plástico. Só vamos ler a última frase que Miramês nos diz no comentário dessa pergunta. Todos os planos foram trazados por Deus no crescimento das criaturas. Ou seja, não existe, e é isso que nos traz Miramês, no universo, nenhuma instância, por mais atrasada, por mais difícil que possa parecer, até os planetas conhecidos como planetas prisões, estão lá para educar necessariamente. O nosso planeta é um planeta que nos conduz a uma possibilidade exclusiva de educação. Assim é todas as instâncias, materiais e espirituais. Nada existe no universo, ou seja, na casa do Pai, que não tenha esse propósito. E é isso que Miramês nos traz nesse comentário. E na questão 236, Kardec questionou a espiritualidade da seguinte forma. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Vocês entendem essa pergunta? Ele está questionando se esses mundos transitórios estarão sempre existindo para receber a existência
ou a presença, ou a passagem dos espíritos que desencarnam. E responde a espiritualidade: não, a condição deles é meramente temporária. Continua Kardec na questão 236A. Esses mundos são os mesmos, ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Respondeu a espiritualidade: não. Estéril é neles a superfície. Os que habitam de nada precisam. Ou seja, a espiritualidade nos ensina que esses mundos transitórios simplesmente terão na sua condição a possibilidade de dar às criaturas que habitam neles tudo o que eles precisam, sem nada produzir necessariamente. O que nos leva a entender que a vida lá é essencialmente mental, apesar das possibilidades daqueles que vão para lá buscar repouso. O que nos leva a entender também que lá existem mentores, orientadores, conduzindo essas escolas ou esses mundos temporários. Ok? Na questão 236b, Kardec questionou: é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? E a espiritualidade respondeu: não, são estéreis temporariamente. O que nos leva a entender, mais uma vez, que nada no mundo ou nada no universo é permanente. A única coisa que é permanente é a mudança, e que ainda mais, tudo está em contínua escala de evolução. Então não existe nada parado. Esse momento de tranquilidade que nós buscamos. O que eu acho interessante é que até para os espíritos que já alcançavam a angelitude, eles continuam evoluindo, porque eles não precisam mais reencarnar. Eles estão em planeta compatível com sua elevação moral. Eles são, como diz no Evangelho, quase diáfanos, são luz pura, e mesmo assim eles usam como transitório para cumprir as missões. Então não para. O aprendizado é constante e as missões são eternas. Então, tudo está preso ao nosso conceito de entendimento de tempo. Nós imaginamos o tempo como uma coisa funcional. E na realidade, se nós observarmos um pouquinho mais de cuidado, o tempo é algo que simplesmente o ser humano, nesse plano, não consegue alcançar, entender, definir. Ele apenas entende que o tempo é a passagem, ou as estações, ou as situações ocorridas num determinado espaço, ao qual ele denomina de tempo. Tempo esse que não existe, porque tudo é mental. Na síntese, tudo é mental. Nós é que não compreendemos ou alcançamos essa realidade. E que, como nos diz a espiritualidade, tudo evolui. Não existe nada permanentemente parado. Até essa zona de conforto. A zona de conforto nada mais é do que a busca nossa, que tem como fruto o nosso egoísmo, que queremos a tranquilidade. E ela não existe, porque tudo está sempre evoluindo. Não estamos aqui naturalmente nos referindo ao descanso, que eventualmente nós precisamos realizar. Na espiritualidade, o descanso, o repouso também existe. Mas, via de regra, nós queremos sempre a zona de conforto, a tranquilidade. E na questão 236c, Kardec perguntou: o mundo dessa categoria carece então de belezas naturais? E a espiritualidade nos diz: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. Ou seja, existe uma beleza lá nesse mundo que simplesmente não é definível para nós, e é isso que eu consigo entender. Como não conseguimos definir as belezas naturais, conseguimos admirá-las, mas definir, não. E na questão 236d, Kardec aprofundou mais ainda essa questão. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra permanecerá algum dia ao número deles? E respondeu a espiritualidade: já pertenceu. O que nos ratifica aquilo que pensamos e dissemos anteriormente, que os mundos transitórios evoluem incessantemente, assim como a Terra um dia foi um deles.
assim como vai ser o planeta de regeneração e está em mudança novamente. Exatamente. Se o homem não destruir com uma bomba atômica, é triste esse pensamento, mas é uma realidade. Então, assim, voltamos a repetir: tudo no universo está evoluindo incessantemente. Inclusive a esses planos que entendemos como planos transitórios. Transitórios para nós, eles estão em plena evolução. Muito bem. E na questão 236, Kardec perguntou em que época isso aconteceu. E a espiritualidade nos ensina que foi durante a sua formação. O que nos leva a entender simplesmente que esses mundos transitórios são, na verdade, mundos em formação. Um dia poderão estar de forma semelhante ou parecida com a existência da Terra. Ok? Ficou claro isso? E aí tem uma nota, depois dessas questões, que Kardec nos coloca dizendo o seguinte: nada é inútil em a natureza. Aquilo que dissemos antes. Não existe nada em todo o universo que seja inútil. Tudo tem um fim, uma destinação, em lugar ao vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Aquela história, o vácuo não existe. Existe o vácuo porque o homem não conhece. Então ele denomina de vácuo aquilo a que ele não conhece. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Ou seja, a ausência de vida é simplesmente a falta de conhecimento que o homem tem da vida que existe. Pelo que os espíritos superiores nos ensinam, a vida é simplesmente tudo. E a maior prova disso está aí. O homem mergulhando cada vez mais profundamente nos oceanos profundos e descobrindo vida em situações, em condições que simplesmente são inadmissíveis. Sem luz, sem oxigênio. Antes se admitia que para haver vida tinha que ter luz e oxigênio. E está aí dentro do próprio planeta Terra seres orgânicos que simplesmente têm vida e que não precisam de luz e nem de oxigênio. Assim mesmo é a questão do espaço infinito. Há planetas que o homem simplesmente diz: não, aqui não há condição de ter vida. Não tem vida de acordo com os conhecimentos do homem. Então aquilo que é vida para o homem é algo ainda muito limitado. Daria para conversar milhões sobre isso, mas o tempo não permite. E continua Kardec nos dizendo: seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontram refúgio. Ou seja, são seres simplesmente diferentes de nós, que nós não conseguimos alcançar. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Isso é uma lapada, viu? Servir para alguma coisa é uma lapada. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Assim é o homem, durante muito tempo, concebeu, e muitos de nós ainda imaginam, que fora da Terra não há seres existentes. Há aqueles até que apostam, teimam que a Terra é plana. Isso é que é duro. Não vamos entrar nesse assunto não, porque é poder mais polêmico. E continua o Evangelho. Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Ou seja, será que tudo que aquilo que a gente vê existe exclusivamente para a satisfação da nossa curiosidade? Acho que não, né? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Essa leitura pode ser mais interessante, mas o tempo está voando e já a gente está terminando, não cheguei nem na metade. Teríamos a leitura do comentário do Miramês, dessa questão 236, que infelizmente não dá para fazer, e é extremamente esclarecedora. Então, continuando com a orientação didática, ele nos traz o apontamento do livro Histórias do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, que nos diz: o mundo espiritual, para onde vamos após a morte, consiste em várias esferas
representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela a que se adapta à nossa condição espiritual. É aquilo que nós vemos. E lá, nesse capítulo, nós fizemos questão de trazer. Nos diz Arthur Conan: somos julgados automaticamente por uma lei espiritual das similitudes. O resultado é determinado pelo resultado global de nossa vida, de modo que a absolvição ou o arrependimento no leito de morte tem pouco proveito. É duro ouvir isso, mas na realidade, muitos de nós deixam para se arrepender no leito de morte. Mas e aquilo que nós fizemos durante a existência? Nos levará diretamente, como diz Arthur Conan, pelas nossas semelhanças, por aquilo que realizamos, por aquilo que vibra dentro de nós. Com certeza tem um peso o arrependimento. Nós já vimos isso, na própria doutrina nos ensina. Nos ajudará e muito, porque já nos possibilitará desencarnar e ter uma consciência dessa realidade, do arrependimento e da mudança, que é o princípio de tudo. Mas aquilo que fizemos, aquilo que realizamos, continua registrado na nossa realidade espiritual, ou seja, no nosso perispírito. Com certeza, pouco adianta, mas ajuda, nos possibilita já despertarmos, aonde quer que nós formos, com uma consciência do arrependimento. Mas a carga construída, realizada, Deus nos proporcionará novas possibilidades de reencontro. O que é que nós estamos fazendo aqui? Vocês acham que são estranhos uns aos outros? Não, não somos não. Estamos aqui matriculados na mesma escola e o professor não está aqui não. E talvez eu seja o que mais precisa aprender, tanto que estou repetindo. Isso é um fato. Deu para entender? Nós somos apenas repetentes de uma mesma escola. Tipo assim, eu entro na casa dele, pisoteio o jardim dele inteiro, mato suas flores e peço perdão. Você vai me perdoar, mas eu vou precisar reparar o seu jardim. Eu vou precisar replantar as flores que eu danifiquei, que eu tirei a vida, que eu machuquei. Mas aí em outra oportunidade. De outra oportunidade. Eu não vou ter. E aquele que era para desencarnar, viu, Navarro? Aquele que era para desencarnar, que não foi e terminou ficando, ele vai ter uma prorrogação para tentar mudar um pouquinho aquilo que fez. De uma maneira geral, a doutrina dos Espíritos nos ensina que existe no nosso ambiente espiritual mundos de trevas, umbral, mundos de transição e mundos superiores. Então nós podemos entender que as moradas que Jesus se referia da casa do Pai, numa síntese, não que aí esteja definido todos, de uma maneira geral, seriam mais ou menos definidos nessas esferas. E nós fomos buscar no livro Cartas de uma Morta, que é o segundo livro publicado por Chico Xavier, que são as informações trazidas da mãe dele, que prometera trazer para ele informações do mundo espiritual, e é disso que ele fala, que nós não vou poder ler tudo. Ela passa a trazer. Leremos a segunda comunicação que nós trouxemos, que a mãe de Chico Xavier nos diz: nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há espírito que pede e que sofre. Ou seja, muito distante daquilo que a gente imagina ser, o mundo espiritual é tão organizado que até uma instituição, para ouvir, dar seguimento às preces que nós fazemos, existe. E a mãe de Chico foi trabalhar em uma dessas casas. E continua a mãe de Chico: as rogativas de cada um são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação e inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Até os corações das crianças são tomados em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Ou seja, nada do que buscamos, nada do que recebemos passa desapercebido. Nem todas são aceitas, nem todas são atendidas, mas todas são observadas. E nós gostaríamos muito de ler uma terceira comunicação, que é muito interessante, da mãe de Chico Xavier, onde ela intitulou A Escada de Luz. As esferas em que eu me encontro, percebo perfeitamente que existe
uma escada de luz atravessando os abismos, ligando as esferas uma às outras. Ou seja, é uma forma poética que ela encontrou de dizer que entre as diversas esferas do universo, ou as diversas casas do Pai, existe como uma escada literalmente de luz que permite e possibilita aos seres evoluírem. E continua ela dizendo: a região imediatamente vizinha à Terra abriga muitos sofredores e muitos desesperados. Aí frequentemente descem para buscar irmãos nossos que suplicam e choram, implorando o socorro e o auxílio de Deus. Nessa região há organizações perfeitas, e aí inúmeras, de muitos espíritos do mal, que reunindo-se uns aos outros, formam congregações nefastas e terríveis. Ou seja, no mundo espiritual, bem próximo de nós, existe a organização não voltada para o bem, mas voltada para o mal. Aquelas que nos influenciam, aquelas que querem ver a nossa dor, aquelas que querem realizar a vingança. Essas estão mais próximas de nós. Por isso que nós sofremos tanto. Porque é da nossa natureza a vibração ou a condição vibratória que nos encontramos. Porque delas estamos mais próximos. E continua a mãe de Chico nos dizendo: nosso combate é contínuo para pôr os encarnados a salvo de suas traições e serviços. Temos igualmente horas de repouso, onde formamos projetos santificados e belos, acerca dos nossos bem-amados, que aí estão para nós como mortos, sepultados no túmulo da carne. Interessante isso. Nós dizemos que quando desencarnamos, morremos. Não é assim que a gente imagina? Eles pensam que com maior propriedade estão mais certos do que nós, porque nós é que estamos enterrados num túmulo de carne, sem consciência da realidade maior. Eles sim já têm a visão ao menos um pouco mais ampliada. E conclui ela dizendo: muitas almas amantes que poderiam ter ascendido a planos mais superiores e formosos, aqui prosseguem ajudando aos que pelejam estacionados voluntariamente nessas esferas inferiores, nas quais me encontro, para esperarem um noivo, um pai, um irmão, uma mãe, muitos queridos do coração. Infelizmente o tempo não nos é possível. Temos 5 minutos apenas, e a previsão didática seria para nós podermos conversarmos, comentarmos sobre cada uma dessa realidade. As trevas seriam, de uma forma bem objetiva, simplesmente um umbral mais profundo. Não é que exista um lugar totalmente escuro, não. É um lugar mais, vamos dizer assim, o fundo do poço do umbral são as trevas. Vocês vão receber esse material para estudar. Lá no capítulo 44 do livro Nosso Lar, existe boas informações que nós passaremos para os nossos irmãos poderem se inteirar a respeito. Lá nós comentaremos também sobre o umbral, tá certo? Lá no capítulo 12 do Nosso Lar, comentaremos sobre o mundo de transição, que embora nós saibamos e nos trazem a informação de que nosso lar é um mundo de transição, mas que se localiza ainda no umbral, está dentro da esfera umbralina, ou seja, na parte superior do umbral, e que seria muito interessante o estudo, mas infelizmente o tempo não nos é possível. Mas todos vão poder ler e se inteirar a respeito disso. E os mundos superiores. Em seguida, nós teríamos a leitura de mais uma comunicação da mãe de Chico, dos planos superiores, que infelizmente não vai dar para ler. Nós trouxemos também uma comunicação, ou uma parte do livro Há 2000 anos, lá no capítulo 6 da segunda parte. Existe uma parte muito interessante, onde Emmanuel nos conta no retorno, né, de Lívia para o mundo espiritual, que foi encontrar-se com Jesus, onde ele simplesmente nos diz que nunca os horizontes da Terra foram brindados com paisagens de tanta beleza como as que se abriram nas esferas mais próximas do planeta, quando da partida
em massa dos primeiros apóstolos do cristianismo. Ou seja, Emmanuel nos diz que em toda a história terrena, nenhum mundo mais bonito nos apareceu de forma tão próxima quanto aqui nos foi chegado quando da volta dos primeiros cristãos que morreram ou desencarnaram no circo comido pelas feras, recebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E infelizmente o tempo não nos é mais possível, gostaríamos muito de estudarmos junto com os irmãos, mas vocês vão ter todo esse material que nós enviaremos para os irmãos, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Para refletir, se você desencarnasse hoje, para qual esfera espiritual você imagina que iria? Boa pergunta, né? Eu não faço a menor ideia. Tem tanta conta para pagar que... Alguma pergunta? Muito bem, meus irmãos. Alguém quer fazer a prece final? Vamos muito agradecer a Deus, Pai, a Maria, nossa mãe, por essa casa que nos oferece tanta oportunidade, né, de conhecimento, e a gente absorver tudo isso e colocar em prática no nosso dia a dia. Gratidão ao Senhor por essas aulas, pela dedicação dos nossos irmãos que trazem esses conteúdos, que a gente possa se esforçar para estudar e colocar no nosso dia a dia. E assim sendo, Jesus querido, pedimos novas oportunidades de estarmos aqui, todos juntos. Que assim seja. E assim damos por finalizados os nossos estudos da manhã de hoje, agradecendo a Jesus e a espiritualidade amiga, pedindo novas oportunidades para que estejamos juntos aqui, estudando e aprendendo, servindo e trabalhando. Muita paz para todos.